não existe uma receita de bolo independente do tipo de negócio que você pode fazer o diferencial. Eu acho que acima de tudo tá o amor daquele menino lá de 2009 que cortava o cabelo de graça porque gostava. Perfeito. Então quando você faz com vontade, quando você faz com amor, isso faz a diferença. Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do ControllerCast, dessa vez com o digníssimo aqui Gilberto Souza, Gilberto Barbearia, né? Isso. O barbeiro das estrelas do Vale do São Francisco. E a gente tem o privilégio de ouvir a sua história aqui hoje. Quero primeiramente, antes de tudo, agradecer por aceitar o nosso convite e dizer para você que eu estou muito feliz em a gente poder compartilhar a sua história e proporcionar e levar uma história de pessoas reais, esse é o objetivo do nosso podcast, para que as pessoas vejam, principalmente aquelas pessoas que estão começando a empreender, aquelas que estão pensando, sabe as dificuldades que tem no início e saber o quanto a gente ralou para chegar até aqui. Isso é bom. Então, meu amigo, muito obrigado e eu quero ter o privilégio de ouvir a sua história. Obrigado, digo eu, Francisco. Agradeço você, toda a sua equipe do seu podcast. Estou muito feliz de estar aqui hoje, pode ter certeza disso. E nós vamos falar muito de empreendedorismo, de negócio. Vamos desvendar esse mito, né? Destravar as pessoas, fazer elas acreditar. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz: quem começa grande é monstro. A gente começa pequenininho e vai crescendo. E isso resume muito o que é um empreendedor, que é um cara guerreiro, que é aquele cara que faz um pouco de tudo no início da sua empresa. E que apesar de tudo é um cara que é muito sonhador e sempre acredita que é possível. E vamos lá, contar um pouquinho da nossa história. Vamos lá, vamos pra cima. Pra isso. Vamos pra cima. Como é que começou Gilberto Barbearia? Quem é Gilberto? Pronto. Conta essa história aí pra gente. Vamos por a parte. Gilberto Souza é um petrolinense, sou filho da terra. Começou a cortar cabelo em 2009. Começou a cortar o cabelo no quintal de casa. Até por uma situação até engraçada. Fazia parte do coral da igreja, minha mãe mandou cortar o cabelo, eu fiquei adiando porque eu não gostava. Gostava de cortar o cabelo? Não gostava de cortar o cabelo. Eu tenho um amigo meu, o nome dele é Cleito Nogueira. Certo. E ele fala que a sua dor é sua cura. E eu tinha uma dor muito grande de cortar o cabelo, cara. Eu não gostava, eu me sentia muito mal. Eu usava o cabelo bem grande, na altura dos ombros. Até o pessoal da escola me apelidava de menininha e tal. Mas eu não gostava de cortar o cabelo. Eu me sentia mal, me sentia feio, realmente feio. E aí, mãe disse: corta o cabelo, Gilberto. Meu nome é Gilberto Souza Filho. Ela disse: corta o cabelo, Gilberto Filho. Senão você vai apanhar e vai ficar de castigo. Eita. Tem apresentação no coral da igreja. Não, vou cortar, mãe, deixa comigo. E aí chegou no dia, eu com o cabelo grande, fui cortar. Aí Dona Célia cortava meu cabelo na época, não tinha mais vaga. Eu digo: e agora eu vou apanhar. E aí deve ficar de castigo. Cheguei em casa pelas portas dos fundos, entrei, peguei a tesoura do meu pai, o prestar o barba dele, cortei meu cabelo. Tu mesmo cortou? Cortei, mas ficou muito feio de verdade. Imagino. Cortei, fiz o pé do cabelo lá em cima, aqui, acima da orelha. Aí eu saí, mostrei pra minha mãe. Aí minha mãe disse: rapaz, esse corte ficou bom não, viu, Gilberto Filho? Mas pelo menos tá curto. Você cortou aonde? Eu disse: não, eu cortei lá em Célia, Eu com medo de apanhar, né? E aí foi assim que começou a cortar cabelo, cara. Aí eu não parei mais. Aí eu fiquei muito tempo cortando do meu pai, dos meus melhores amigos, do meu irmão. Cabelo do meu irmão, cabelo de índio, bem lisinho, E ele só cortava da tesoura. Ele disse: você sabe cortar meu cabelo mesmo, Gilbertinho? Eu digo: sei, eu tô muito bom, eu tô fera. Aí era cada caminho de rato no cabelo dele. Abraço pro meu irmão Cristiano, ele vai ver esse vídeo aí. Eu te amo muito, obrigado aí pelo apoio e por ter aguentado as barbeiradas do seu irmão. E assim eu fiquei, de 2009 até 2015, cortando só o cabelo dos meus familiares, dos meus amigos, porque eu sempre amei cortar cabelo, desde quando eu comecei a cortar realmente, né? Era aquela coisa que era um trauma, comecei a ficar apaixonado por aquilo. Então, por eu vir de uma família humilde, eu não tinha condição de fazer um curso presencial, eu ficava assistindo os vídeos na internet e ficava inventando o meu cabelo, de um amigo, do meu pai, do meu irmão. E aí eu fui, até em 2015 me tornar profissional. Passei 6 anos cortando cabelo de graça, porque eu acreditei que ninguém ia me pagar para fazer uma coisa que eu amo. Sim. Até eu receber o conselho: se você faz aquilo com muito amor e é bom naquilo, você merece receber, que foi um dom que Deus lhe deu para te honrar. Perfeito. E aí eu comecei a fazer meu curso, foi muito difícil inicialmente. Eu ia nas barbearias, perdi uma oportunidade, ninguém me dava.
porque falava que tinha que ter certificado. Infelizmente eu não tinha condição para fazer um curso profissionalizante. O que eu sabia, eu realmente aprendi na internet, no dia a dia. E fiquei durante muito tempo nisso. Aí tive outros empregos, comecei a trabalhar de vendedor de sapato, até que um dia um rapaz chamado Manu me deu uma oportunidade no salão dele. E foi ali que eu comecei a ficar profissional, em 2015. Entendi. Aí de 2015, terminei um curso que eu fiz com ele, comecei a atuar na área de salão, na área de barbearia. Aí eu enxerguei que eu precisava ir além, precisava ser diferente. E eu sentia que a nossa região é um pouco limitada na época. Sim. Até então, barbearia no cenário do Brasil era limitado, só tinha mais no lado da capital, aquelas barbearias mais modernas. Certo. Hoje em dia é Mais comum, sofisticado, justamente, hoje em dia é comum você ir, a barbearia ser organizada e tal, mas antigamente não era assim. Aí eu comecei muito para São Paulo e Belo Horizonte. Aí fui bastante, estudei muito. Hoje, graças a Deus, eu tenho mais de 40 cursos. Acho que foi um trauma de tanto eu chegar, eu quero participar da sua equipe, você pode me dar uma oportunidade. Olha, a gente infelizmente só aceita quem tem um curso e tal. E aquilo me marcou muito, sabe? Imagina. E aí, às vezes, aquela em busca incessante mesmo por conhecimento. E eu até brinco, a gente tá aqui no seu podcast, tem uma vista linda, tá de frente pra Juazeiro. Eu até brinco, eu disse, teve ano que eu fui mais pra São Paulo do que pra Juazeiro. Pra fazer curso, cara. Você acredita? Imagina. E aí, comecei a dar aquele boom, a ficar conhecido na região. Isso em 2015. Isso 2015, né? 2016, 2017 foi quando deu aquele boom que eu comecei a ficar conhecido. Certo. 2018 eu já tinha uma agenda muito boa. Agenda de estar um mês. Isso você já estava com seu salão? Não. Trabalhava para outras pessoas. Você ainda. empreendia em outro CNPJ? Com certeza. É o que eu costumo dizer para minha equipe. A barbearia, ela tem um empreendedor principal que é o dono da empresa, o barbeiro proprietário, né? Perfeito. No caso lá do Gilberto Barbearia, eu e o Gilberto Souza. Mas dentro dela, na minha empresa, são 13 cadeiras. Então você tem 13 barbeiros que ele empreende dentro do outro negócio. Isso, exatamente. Cada bancada daquela, aquele espelho, aquela cadeira, é uma empresa. Perfeito. Tanto é que cada um tem resultado diferente do outro. Porque estuda mais, dedicação. Sim. É o nome dele ali. O atendimento. Um atendimento principal, o atendimento. É um dado da barbearia. Isso é até interessante para os barbeiros que me seguem. De 100% dos clientes que deixam de seguir você, de acompanhar você, de fazer um corte com você, uma barba, não é por conta do seu serviço, é sim por conta do seu atendimento. Perfeito. Não é porque errou um cabelo, uma barba. Você acredita que é por conta do atendimento? Imagina. Infelizmente, no Brasil, a gente é muito carente por atendimento. E principalmente aqui, infelizmente, na nossa região, eu sinto essa necessidade. E eu fico muito no pé da minha equipe, a gente treina bastante para ter esse atendimento mais personalizado para o cliente. Realmente entregar aquilo que ele precisa. E não aquilo que é para todo mundo. Escutar. E o principal, escutar. Perfeito. Você acredita que tem cliente que vai lá pra gente, praticamente não é para cortar um cabelo, é para conversar, Só pra conversar. tomar um café, uma cerveja, Bacana. fazer uma Isso é massagem uma conexão, ali. né? Uma Aqui conexão. ela gera uma conexão com o cliente. Justamente. Tanto é que meus barbeiros que mais têm resultado, muitas vezes não são os melhores no corte, mas é o melhor de atendimento, de conexão. Os clientes, é o psicólogo dos clientes. É aquela conexão muito forte. E eu acho isso muito incrível. Na nossa profissão, eu costumo dizer que os professores que ficam sentados. Porque chega um cliente, um doutor, ou não precisa ser um doutor, mas um cara que tem uma experiência de vida incrível, uma história linda de vida. Sim. E ele tá ali sentado cortando um cabelo, enquanto a gente tá em pé, fazendo o serviço, e ele que tá dando aula pra gente. Certamente aprende bastante. Bastante. Muitas histórias, muito aprendizado. Eu me sinto muito honrado. Hoje eu digo pra você que eu me sinto realizado, trabalho com quem amo, um presente de Deus. Me sinto muito feliz de verdade na minha profissão. Legal, coisa boa. Nessa questão de 2018, eu trabalhava pros outros ainda, aí 2019 também, aí chegou a pandemia, né? E tava muito acomodado. Eu ficava buscando um momento perfeito para ter minha empresa. E a pandemia veio para abrir meus olhos. Eu sou o filho do meio da minha família, mas quando eu comecei a ter um sucesso, eu comecei a passar a ganhar um pouco melhor, eu honrei demais minha família. Porque eu só continuei cortando cabelo durante aqueles 6 anos de graça, porque minha mãe e meu pai me incentivou muito. Fez eu não desistir, porque na época eu tinha um preconceito, era difícil. Sim. E eles sempre me incentivaram. E eu ajudava eles demais, como ajudo até hoje. Mas aí chegou a pandemia, eu vi minhas reservas indo embora, eu vi os salões fechados, as barbearias fechadas. E eu digo, poxa, quando essa pandemia acabar, eu tenho que abrir meu próprio negócio. Eu preciso disso, a minha família precisa disso.
E a pandemia tá me ensinando muita coisa. E aí, no auge da pandemia mesmo, eu fui atrás de um ponto, reformei, aluguei, e quando a prefeitura liberou, eu inaugurei. Aí, com menos de um mês, decretou fechamento de novo. Caramba. E teve um certo tempo nessa história de vai e vem, dos lockdowns, né? Que a empresa tinha mais tempo fechada do que aberta. Aí você, muitas vezes, muitas pessoas que estão passando por esse início, ficam se perguntando, eu fiz o negócio certo, peguei minhas reservas. Você começou a absorver um custo fixo, você tinha Justamente. aluguel, você tinha, né? Até então, o bom da você trabalhar para os outros na barbearia é que a sua responsabilidade é você estar lá no horário certinho para oferecer o melhor atendimento para o cliente. Você não tem ônus, né? Pronto. Segundo o Geraldo Rufino, é o melhor lugar de empreender no CNPJ dos outros, né? Perfeito. Chegou lá, fez seu trabalho. Se um cano estoura, se pega fogo, se um cliente não gosta de um corte, quem vai resolver é o dono. O cara, ele vai pegar as coisas dele e vai embora, vai descansar. E tá tudo bem, é isso mesmo. Faz parte do jogo. Faz parte. E até então eu não tinha essa vivência, essa responsabilidade de aluguel, de imposto, de funcionário. E eu me vi pensando ali, será que eu fiz o negócio certo? Tava tão bem onde eu tava tão feliz. Mas Zona de conforto, né? Justamente, na zona de conforto não há crescimento, né? Exatamente. Ela é um péssimo lugar para quem quer crescer. Exatamente. Na zona de conforto nada cresce. É verdade. E aí foi que teve essa dificuldade, mas graças a Deus e através de muito trabalho a gente superou. E aí quando chegou o fim da academia, a barbearia começou a ter aquele crescimento surreal. Todos aqueles cursos que eu fiz. Para você ter ideia, antes de eu abrir minha própria empresa, eu já tinha mais de 30 cursos. Porque um dia eu queria abrir. Você já tinha em mente que você ia. Era algo que você já estava se preparando. Mas como eu falo para muitos amigos meus, eu não esperava que seria naquela época. Eu esperei que ia demorar mais uns 5, mais uns 10 anos, entendeu? Eu queria continuar fazendo mais curso, me preparando mais. Só que eu já estava preparado. Eu precisava deixar de menos ideia e mais ação. Eu era um cara meio perfeccionista. E infelizmente eu digo isso porque é uma questão minha, eu sei. No fim das contas, todo perfeccionista, ele é medroso. Você sabia disso? Eu sei, e é muito bom você falar isso, porque eu também venho dessa linha desse perfeccionismo. E às vezes a gente, com o intuito de querer fazer as coisas em uma perfeição, acaba que nunca começa. Nunca começa. Porque essa perfeição, ela nunca vai existir. Nunca. Né? E o que a gente entende, a gente aprende, que o ideal é começar. Perfeito. Vai estar com medo? Vai com medo mesmo. E aí, naturalmente, você vai ajustando depois. A vida do empreendedor é você o tempo inteiro abastecendo o avião ali com ele voa. Perfeito. Não tem pra onde correr. E aí, quando a gente começa a entender isso, eu entendo que eu costumo dizer que é a virada de chave. Perfeito. Você começa a entender, opa, irmão, é ir, é fazer, é executar. Perdeu o medo, é pra cima. E foi isso que você fez e perdeu o medo. Foi aquela frase, né, que diz, o feito é melhor que perfeito, exatamente, né? Você disse aí, empreender é isso, né? Você não vou abastecer. Você tá dirigindo um carro, trocar para-brisa, trocar pneu. É você... Sem parar. Não pode parar. Empreendedorismo é isso. É isso. Empreender, né? Empreendedor. Superador. Dificuldades, barreiras. Exatamente. E assim foi indo, foi acontecendo. E graças a Deus, hoje a Gilberto Barbearia é uma empresa abençoada. É como eu digo, aqui não é só um sonho meu, é um sonho de várias famílias, né? Hoje a gente tem muitas conquistas, não só profissional, da nossa empresa, mas sim da nossa equipe. De pessoas que comparam seu carro, comparam sua casa. E é satisfatório isso, né? Demais. Você saber que de alguma forma você contribuiu para isso. Eu fico muito honrado. Eu fico pensando assim, como é que um jovem que não tinha uma condição de fazer um curso, de ter uma máquina boa, hoje está aqui, graças a Deus, podendo abençoar vidas e sendo abençoado, né? Eu sou muito abençoado. Só estou aqui pelo amor de Deus, porque minha equipe acreditou em mim, meus clientes acreditou em mim, então eu só tenho um sentimento de gratidão. E toda vez que alguém da minha equipe que chega e fala, coloquei meu filho no plano de saúde. É porque assim, para muitas profissões isso pode parecer normal, mas pro ramo da barbearia, infelizmente, não é. É bom você falar isso, porque assim, a gente tem uma visão desse ramo de barbearia, principalmente aqui da região. Você falou que é mais comum ter barbearias mais
mais organizadas, mais Sim. estruturadas, chamadas que barbershop, né? Isso, os barbershops. Mas, no geral, a grande maioria ainda é aquele cara que ele Informal, trabalha sozinho, isso. informal, uma estruturazinha ali na casa dele e Perfeito. tal. E aí você chega lá na sua empresa e você vê um mundo. Você me mostrou a estrutura lá, pô, eu fiquei encantado, porque você olha de frente, você não... Nem parece uma não barbearia, imagina né? que é aquilo tudo ali. Então, assim, é algo realmente diferenciado que, por mais que esteja mais comum que você falou, mas aqui Aham. na região ainda é um pouco mais... Agora, você começou 2020, plena pandemia, no teu 2020, negócio. Pandemia. Começou sozinho ou já tinha alguém? Como é que foi acontecendo hoje, até onde você chegar hoje? Sim. Quantidade de colaboradores você tem? Ao longo desse tempo, quando eu comecei a me destacar ali em 2017, 2018, eu comecei a receber muitas propostas para a sociedade. Muitas mesmo. De amigos próximos, de pessoas que eu não conhecia, de clientes. Muitas mesmo. Mas eu tinha o sonho de ter o meu próprio negócio do meu jeitinho. Sim. Entende? Do meu jeitinho. Não é que eu seja melhor do que ninguém. É porque cada um tem um jeito de pensar. E como o trabalho da barbearia ele é artesanal, é manual, é sua mão, ali é seu jeito. Diferente de outras empresas que tem vários cases de sucesso de sociedade, mas no ramo da barbearia é muito complicado uma sociedade dar certo. Ao longo desses anos, desses cursos que eu vinha fazendo, viajando pelo Brasil, conhecendo, trocando umas ideias, eu sabia que era muito difícil. Podia dar certo no início, mas uma hora ia complicar. E era um sonho eu ter minha própria barbearia do meu jeitinho. Então eu nunca aceitei uma proposta, mesmo precisando muito. Mesmo minha mãe precisando, minha família precisando, eu sabia que não era a hora certa. Até então eu podia ter naquele momento uma mudança de realidade financeira, mas depois eu ia pagar um preço muito grande daquilo. Porque quando eu comecei a abrir a minha, eu tive que pagar meus boletos só, meus empréstimos só. A responsabilidade era só nas suas costas. Né? Justamente. Mas eu sabia que um dia os boletos iam acabar. Isso. Eu sabia que um dia a chave ia virar, as coisas iam começar a fluir. E muitas vezes você ali com um sócio no ramo da barbearia, não vai ter fim. Às vezes a troca de ideia, o padrão de trabalho dele é de um jeito, o seu é de outro. E aquilo ali, infelizmente, não bate. E às vezes o que era para ser um sonho acaba virando uma decepção. Isso. Desculpa estar cortando, Sim, tá, pode Gilberto? falar, Mas não, com é certeza, interessante pode falar. essa colocação de Gilberto. É o seguinte: existem tipos de negócios. Sim, perfeito. Né? A barbearia ela é um negócio que presta serviço. Perfeito. Se eu quero crescer numa empresa que presta serviço, a grande maioria delas, não adianta eu botar mais capital. Não significa dizer que se eu botar, sei lá, 1 milhão lá dentro, eu vou crescer. Perfeito. Pra gente crescer em um negócio de serviço é mão de obra. Mão de obra. Então, assim, é diferente de uma empresa comercial, que eu quero crescer, eu vou botar capital e eu vou comprar mais estoque, eu vou trabalhar para vender mais. Perfeito. Né? Então, isso foi bem colocado, porque o que o Gilberto está dizendo aqui, eu ia ter um sócio que provavelmente não era da área, ele ia entrar só com capital, que talvez ajudasse naquele início, mas depois iria perder o sentido. Com certeza. E aí você é o cara, o nome do serviço que faz a coisa acontecer, mas e o sócio? Qual seria a função dele na sociedade? E muita gente hoje erra, a gente, enquanto contador, enxerga muito isso, as pessoas erram porque, eu preciso de um sócio para começar um negócio, mas não pensa no amanhã. Perfeito. Né? Recentemente eu recebi uma proposta de compra de parte da Controller. Eu fiz a mesma coisa que você. Eu disse, cara, a empresa ainda não tá do jeito que eu quero. Então não adianta eu querer entrar desse capital agora, porque isso não vai contribuir em muita coisa para mim. Então isso é bem bacana, fica esse entendimento aí. Perfeito. Como o Francisco falou, são negócios e negócios. Isso. Como a mão de obra, para você ter ideia, tem vários cases de sucesso de barbearia pelo Brasil e mundo. Mas o ramo da barbearia é um dos menores que tem franquias. Você acredita nisso? Imagina. E tendo barbearias que faturam milhões, mas ela não consegue vender franquia. E quando ela vende, ela não consegue ter um retorno tão bom daquilo. Perfeito. E muitas vezes, por o lucro ser tão baixo, nas franquias de barbearia, eles preferem não arriscar para não queimar o nome da marca. Então eles preferem ficar com 1, 2, 3, 5 lojas ali no máximo, mas não há para franquia. Justamente por conta desse negócio de novo, a questão do sócio. É mão de obra, não é um produto, não é uma peça. Então, infelizmente, no meu ramo, a gente tem essa dificuldade. Não é em todos. Tem muitos negócios de sucesso por aí, pessoas que eu admiro que são sócios. Mas no ramo não é que não pode ter, mas no meu modo de ver, do que eu estudei, tem uma dificuldade a mais, né? Tem uma dificuldade bem a mais, entendeu? Imagina. E então eu persisti, fiquei ali na lida, sabendo que uma hora e meia hora ia chegar. Deus me abençoou, não foi fácil, com muita dificuldade.
eu consegui abrir sozinho, pagando muito boleto, pagando muito juros, cheque especial, mas deu certo e a gente foi aumentando, foi prosperando, até que chegou um ponto, essa primeira unidade que eu tinha sido aberta por mim, tinha 22 metros quadrados, e eu queria ter algo grande, né? Sempre foi meu sonho quando eu comecei a estudar, ver aquelas barbearias lindas da capital, mas é muita grana mesmo. E eu disse, não, eu tenho que me preparar mais. Nisso eu tinha um carro, eu tinha uma casa já. E o que eu fiz, eu vendi. Vendi o carro, vendi a casa. Fui no banco, peguei a linha de crédito Pronamp, que é uma linha bem normal para os pequenos empreendedores, né? Sim. E eu tinha um nome muito bom na região, graças a Deus até hoje eu tenho. E quase 50% dos meus produtos, dos meus fornecedores, foi comprado pelo boleto. Teve John mesmo, abraço, John da Artec. Tem que ser honrado, né? Quem ajudou a gente tem que ser honrado. Eu me lembro quando ele chegou lá que a gente foi colocar os ar-condicionados 200 metros quadrados. Eu saí de 22 para 200 metros quadrados. Ave Maria, deu mais de 30 mil de ar-condicionado. Eu disse, eu não tenho mais dinheiro não. Não se preocupe, vou fazer no boleto. Dividiu em 18 vezes para mim no boleto. Então assim, é uma pessoa muito especial. Graças a Deus eu tinha um nome limpo. É aquela questão, né? Tem vezes que o seu respeito, o seu nome vale mais do que dinheiro. Isso, com certeza. E ali o pessoal da vidraçaria, o pessoal de construção. E ali eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho. E aí foi. Hoje mesmo o investimento da nossa empresa, graças a Deus, pro ramo da barbearia é um investimento bem alto. E eu fico me perguntando assim, eu digo, foi Deus. Foi Deus porque se alguém achasse pra mim que um dia eu ia ter uma barbearia tão linda dessa, um espaço tão lindo desse. Hoje a gente não tem mais só barbeiro lá, a gente tem barbeiro, massagista, manicure, tatuador e vários outros profissionais. É um spa lá dentro, é um mini shop do homem. Chega lá e o que era 200 metros quadrados, depois virou 460 metros quadrados. Caramba, 460 metros quadrados. Quantos colaboradores? Tem 28 pessoas hoje em dia. 28. Cara, tu imaginou isso? Sendo muito sincero pra você, não. Qual era o seu conceito de grande? Porque lá atrás, naturalmente, se você saiu, você foi pra São Paulo, você foi pra BH, como você falou, e naturalmente você vislumbrou algo, você disse, poxa, eu quero chegar. E qual era o que vinha em sua mente lá atrás? Pronto, meu conceito de grande era, primeiramente, eu queria ter uma cozinha pra minha equipe. Porque como eu trabalhei em muitas empresas, a gente tinha essa dificuldade. Tinha lugar para se alimentar. Eu disse, para uma empresa ser grande, primeiro ela tem que cuidar dos seus funcionários, da sua equipe, dos seus parceiros. Um exemplo, a barbearia hoje, a Gilberto Barbearia, ela atende mais de 2.500, 2.700 pessoas por mês. É um número bem grande de pessoas. Eu, Gilberto Souza, sou incapaz de cuidar desse tanto de gente. Exatamente. Eu consigo cuidar da minha equipe e minha equipe cuida deles. Né? E muitas vezes o que falta para uma empresa é um mínimo de oferecer ali uma boa estrutura para sua equipe, né? E o Gilberto Barbeiro tem uma copa linda, com uma cozinha, geladeira, micro-ondas. Já teve até cama, você acredita, cara? Né? Pro cara descansar. Infelizmente a gente teve que tirar até por questão meio que engraçado. Às vezes o cara meio cansado ia tirar um cochilinho, o cliente chegava. Perdeu o time, o cara dormindo e atendeu o cliente com remela no olho e tal. Aí eles próprios mesmo disseram, não, é melhor tirar a cama, tá fazendo mal pra gente, que tá muito bom. Eu tô me sentindo que eu tô em casa. Mas até cama já teve, cara, eu tenho esse cuidado especial. Então pra mim, uma barbearia pra ser grande, ela tem que ter cara de empresa. Porque como você disse, barbearia hoje em dia, a gente pode achar, tem uma facilidade a mais, mas a gente remete aquele tiozinho, trabalhando de short, porta aberta, no ventilador, ele sozinho, aquela dificuldade mesmo. E eu queria a barbearia fosse com a cara de empresa. Recepção, contabilidade, gerência, um espaço amplo para ter sala de espera, mais de um banheiro, 10 cadeiras. Eu sonhava com uma barbearia de 10 cadeiras, hoje a gente tem 17. Porque são 13 cadeiras, são 15 de adulto, 14 cadeiras de adultos e 3 infantil. São 17 cadeiras no total. Então quase o dobro do que eu imaginei, né, cara? E eu imaginava isso, um espaço no mínimo de 100 metros quadrados, com 10 profissionais, recepção, faxineiro para estar um ambiente limpinho, um café gelado para o meu cliente, uma cerveja. Meu espaço de barbearia era isso na minha mente, né? E com a bondade de Deus, a confiança da minha equipe, dos clientes, hoje em dia a gente tinha um plano bem maior. E tem hora que, vou mentir não, tem hora que eu tô lá, que eu chego para trabalhar e eu fico olhando, digo, foi eu que fiz isso, minha equipe fez isso, eu tô aqui hoje. E assim, em pouco tempo, porque de 2020 para cá, com 4 anos. Pronto, 4 anos de empresa. Aí o pessoal pergunta, Gilberto, qual foi seu grande diferencial?
Primeiramente Deus, sem a bênção de Deus não ia. É porque eu inverti o papel do empreendedor. Geralmente quando o empreendedor ele vai começar, ele não pensa muito, ele já abre, né? Como eu lhe disse que eu tenho aquele senso de ser perfeccionista, que no final das contas o perfeccionista ele tem medo, ele é um pouco medroso sim. Fica adiando para fazer as coisas. Ele não quer entregar justamente. Boca, ele quer fazer algo diferente. Perfeito, né? Mas só que como você disse, a perfeição, ela não tem como ser alcançada. Perfeito. Ela pode ser um hábito de dedicação, todo dia, trabalho, estudo, mas ser alcançada a perfeição, não existe isso. Então eu tinha esse perfeccionista e eu tinha medo de abrir e quebrar um negócio. Então eu fiz o que eu fui estudar. Como eu lhe disse, antes de eu ter minha empresa, eu tinha mais de 30 cursos. Só para você ter ideia, em 2017 eu já viajava para São Paulo. E se tratando do ramo da barbearia, isso era surreal. Eu chegava na cidade, eu ia bem vestido, sabe? Porque tem uma coisa que eu aprendi desde cedo. Uma roupa, um cabelo, uma barba, um carro seu não define quem você é. Perfeito. Mas define o que as pessoas pensam sobre você. Exatamente. Reputação. A primeira coisa que infelizmente as pessoas compram é a nossa imagem. Né? Perfeito. Demora menos de 2 milésimos de segundo para uma pessoa ter o pré-julgamento de você. Exatamente. Até o Papa, se vê você ter um pré-julgamento. É porque ele é uma pessoa ruim? Não. Normal, é o subconsciente dele. É o ser humano, entendeu? Perfeito. Então, você não basta mais parecer... Você não basta ser bom. Tem que parecer ser. Parecer ser bom. Então, eu ia bem arrumado. Eu ia de terno. Aí eu pegava o táxi. Aí o taxista falava... tudo bom? Doutor, você é o quê? Eu disse, eu sou barbeiro. Barbeiro, ele... Era interessante que ele olhava assim pra trás e falava, você é barbeiro? Eu digo, eu corto o cabelo, Aí eu ainda falava, sou do Nordeste. Do Nordeste? Eu digo, meu Nordeste tá evoluído, rapaz. Lá tem gente porreta, lá é grande, eu sinto viu? Isso também quando vou pra São Paulo. Justamente. Lá nós não ficamos muito pra trás de vocês aqui, não. A gente lá também é porreta. Aí eu contando a história, os caras ficavam surpresos, dava, parabéns. Que bacana, tal. Isso por quê? Porque eles também estão acostumados com esse padrão também que a gente falou. Né? Justamente. Lá eles é um pouco mais acostumados, mas aqui, pela nossa questão, não era tão. Então, eu investi muito em conhecimento antes de eu abrir meu próprio negócio. Eu tinha esse pensamento dentro de mim. Eu digo, meu Deus, se eu jogasse na Mega Sena e montasse a barbearia do meu sonho, como é que eu ia manter ela? O que adianta eu ter um castelo se eu não sei manter, eu não tenho uma administração para ela, eu não sei lidar com pessoas, eu vou fazer o quê? Eu fiz curso de administrações, online, presenciais, do meu ramo, sempre do meu ramo. Do meu ramo, o que é que eu não fazia? PNL, o que é que eu comecei a fazer? PNL, desenvolvimento de pessoas, comportamento humano. Já pensando justamente, no gerenciamento da equipe. Porque o que é negócio? Negócio são pessoas. Por que é pessoa? Porque todo negócio tem pessoas. Cliente, fornecedor, justamente. Tudo. E o principal, sua equipe. Exatamente. Pode falar o que quiser, mas são as duas pessoas mais principais do seu negócio, sua equipe e seus clientes. Isso é uma visão bem interessante, Gilberto, porque eu conheço muitos empresários que tratam a equipe como cria-se uma barreira entre empresa e colaborador. O colaborador acha que o patrão só quer tomar vantagem. O patrão acha que o cara tá roubando ele o tempo inteiro. Perfeito. E fica aquele relacionamento nada amistoso. Perfeito. Né? Aquela situação bem complicada, bem delicada. E o cara não entende que quando ele cuida da equipe, que quando ele proporciona um ambiente legal, um ambiente favorável, quando ele, né, enfim, não é só cumprir com as obrigações legais. Justamente. Hoje tem o salário emocional também, né, que está se falando muito em salário emocional, principalmente na famosa geração Z agora, que é uma turma que não está só ligada em dinheiro, né? E as pessoas pensam, não, mas eu estou pagando o salário dele, ele... Não é só isso. As pessoas têm que entender que o momento é outro, que o mercado está diferente e que se você não tiver esse entendimento, infelizmente a tendência do teu colaborador cuidar do teu cliente não vai acontecer. Perfeito. Essa questão que você falou do vários tipos de salário, né? O salário emocional, profissional, espiritual, emocional. Exatamente. Isso é muito importante. Na minha empresa mesmo já aconteceu de ter parceiros meus que decidiu ficar com a gente, não pela questão do dinheiro, que até recebeu umas propostas até melhor, mas questão estrutural, questão de um apoio profissional, uma direção de carreira, né? Pô, Gilberto, vou ficar mais tempo aqui com o Gilberto, porque ele já sofreu muitas coisas. Ele teve um aprendizado que pode me evitar muita dor, muito sofrimento. Ele me dá um direcionamento melhor. Você acaba se tornando um mentor. Justamente, um mentor, né? Aquela pessoa que passou por aquilo que você tá passando. Isso.
chegou onde você quer chegar. Isso. E se for seu amigo, vai lhe orientar você. E eu Vai dou evitar essa... que você justamente. cometa os mesmos erros. De todo coração, eu dou essa orientação pra minha equipe. Isso profissionalmente falando. E fora a parte emocional, cara. Do cara chegar pra pedir um conselho familiar, de amigo. Você tá ali. Então não é só a questão do dinheiro. Sim. É muitas outras coisas. É um profissional, uma direção, um conselho como ser humano pra ali. E eu já tive barbeiro de chegar pra mim e falar: Gilberto, eu recebi tal proposta, tudo mais. Até eu falar, a proposta é muito boa, eu não consigo cobrir. Mas eu decidi ficar aqui, porque aqui me oferece, você me dá uma direção. Aquela vez lá que eu precisei de você, que eu tava com dificuldade na minha casa, na minha família, você me deu um conselho. Então, assim, eu sinto que eu tô crescendo muito aqui, vou crescer mais ainda. Perfeito. E assim, pra mim isso daí vale muito, faz toda cara. a diferença. Demais, muito. Deu estar assim, noites preocupado, meio com ansioso. Você sabe que o ser humano é falho, infelizmente. Normal, A gente sim, sente ansiedade e tal. E parece que é Deus. Eu recebo uma mensagem da minha equipe, até era favorita ali, eu favoritei. A pessoa mandou: Gilberto, muito obrigado por você existir. Sem você, a Gilberto Barbearia não teria existido e eu não teria transformado a vida da minha família. Caramba. Gratidão. Aí nossa, bicho. Aí você dá aquele pico de energia em você de novo. Eu tô no caminho certo, eu vou continuar. Então isso eu fico arrepiado aqui, é muito gratificante, sabe? Eu tenho essa mensagem salva aqui. Nossa, e às vezes quando eu tô meio assim desanimado, eu vou lá. Eu vou lá e dou uma lida nela e. Que bom, Gilberto. Gilberto, hoje você tem uma noção do seu posicionamento de mercado. Hoje, não sei se você é o maior de Petrolina, não sei, como é que tá seu posicionamento hoje? Estado, acredito que você esteja entre os maiores, certamente. Mas também não sou um conhecedor do setor, ramo. então como é seu posicionamento hoje? Pronto, vamos lá. Essa questão da pessoa dizer eu sou o maior tal, é um pouco relativo, não é verdade? Sem muito, justamente. Né? Não é a ideia, mas vamos para fatos, né? Dados, né? Isso, quantidade exatamente. De gente, posicionamento, quantidade de cliente, estrutura, né? Perfeito. Em termos de estrutura, de barbearia, a gente tá entre as 10 do Brasil. De estrutura, de unidade do Brasil. De tamanho. Eu não tô falando de várias unidades. Certo. Tem barbearias no Brasil que tem mais de 50 unidades. Perfeito. Mas em uma única mas unidade... de unidade, a gente tá entre as 10 do Brasil. São 460 metros quadrados. A maior do Brasil tem 600 e poucos metros. Fica no Maranhão. Tá pertinho. Tá perto. Então, assim, de termo de metro quadrado, a gente tá entre as 10 maiores do Brasil. No Vale do São Francisco, a gente sim é a maior. É a maior. Não fui eu fui levantamento. A Gilberto, você tá dizendo da boca pra fora? Não. Eu tenho mentores, a gente paga. Eu paguei pra gente fazer um estudo, questão de rotatividade, Google, informação, posicionamento em rede social, e tique médio, essas coisas do tipo, tudo que uma empresa pode levantar, a gente levantou. E certamente, hoje, a Gilberto Barbearia, ela tá em primeiro lugar no cenário dela. E eu tenho muito cuidado pra gente não se acostumar com isso, não virar uma coisa comum. Claro. Todo dia tentar se reinventar, melhorar nossa estrutura, oferecer mais coisa para os nossos parceiros, para os nossos clientes. A gente tem muito essa noção que eu não posso me acomodar. Eu conheço bem, né? A zona de conforto. Eu corto toda semana. Justamente. Ele fala, vai cortar o quê, bicho? O cabelo é meu, eu corto. Mas toda semana eu tô lá e realmente o ambiente... Os clientes até ficam brincando. Pô, Gilberto, eu vim aqui mês passado, você já vai mexer aqui e tal. Aí eu digo, eu vou mexer. Eu fico, sabe, cara? O que é que eu posso melhorar aqui? O que é que eu posso ver? Treinamentos e tal. A gente mesmo nesses meses agora de agosto e setembro vamos ter treinamento com o pessoal de fora, que eu também treino minha equipe, aprendo muito com eles, né? E a gente tem esse cuidado de não se acomodar. Tem uma frase que diz, né? Chegar ao topo é difícil, mas mais difícil é se manter. E realmente é. Com certeza. É você todo dia calçar a sandália da humildade, não ficar soberbo, não destratar as pessoas, não pensar que você não precisa de mais ninguém, porque isso não existe. Até o último dia da sua vida você vai precisar de alguém. É verdade. Infelizmente isso é uma verdade. Então você tem que ter essa humildade, esse entendimento e todo dia dar o seu melhor. É isso que eu passo para minha equipe, para minha família. E também aprendi isso muito com meus clientes, né? Com grandes mestres que a gente tem aqui na região. Legal. Assim, Gilberto, eu percebo que eu fiquei surpreso, Sim. né? E parabéns. A gente fica feliz e orgulhoso por ter aqui na nossa região, né? Isso é bom. Acho, inclusive, que você deveria explorar muito mais esse título aí no marketing. Sim. Boa ideia. Sei que a gente tem Obrigado. que ter... Acho que é válido.
E isso não... mas é porque eu não quero perder a humildade. Não, mas são coisas distintas. Sim. Eu acho que é um título que você carrega, se você tem dados para isso, eu acho que vale a pena explorar. Por exemplo, eu não sabia, eu não conhecia a estrutura de Gilberto, comecei a cortar lá recentemente. E é só surpresa, cara. Eu vou lá, uma surpresa. Você mostrou o prédio, é uma surpresa. Você agora fala. E eu fico feliz com isso, cara. Parabéns. E o pior não, ó, o melhor de tudo, pô, a gente tá falando de uma empresa de 4 anos. Justamente. Que é que você. Ao que você acredita isso principalmente? Qual foi o momento da virada de chave de Gilberto dizer assim, agora vai? Coragem. Esse meu amigo, né, Cleito, que ele praticamente me destravou mesmo. Ele me diz, Gilberto, feito é melhor do que perfeito. Você tá pronto, você já tem os conhecimentos, você tá há muito tempo já estudando. E ele me disse, esse conhecimento seu, infelizmente, não vale de nada, Gilberto. É a mesma coisa você ir num restaurante, ler o cardápio e querer matar a sua fome. Você tem que praticar, tem que colocar comida na sua boca. Então, esse conhecimento que você tem só é excesso de informações. Coloca em prática, em ação, mas eu não tinha coragem. Aí veio a pandemia. Porque achava que ainda não era capaz. Não era capaz. Aí veio a pandemia, eu com um ano de empresa, a empresa já estava pequena, eu estava dispensando cliente. Aí aquele senso, eu sou muito bom, dispensando o cliente, olha como é que eu tô, 2 meses de agenda cheia. Preciso me mexer, preciso crescer. De novo, um amigo meu, um cliente meu chegou dizendo, você tá com demanda reprimida. Quando um cliente seu não consegue ser atendido, ele vai embora. Você pensa que isso é bom, isso é muito ruim. Era para ter mais gente aqui, era para você estar abençoando mais vida. A lei do transbordo. Enche sua agenda, enche a outra. Aí eu comecei a tomar aquele caso, eu vou fazer. Foi quando você começou a botar pessoas. Aí que eu cheguei na casa, conversei com minha esposa, eu vou vender a casa, vou vender o carro. E realmente foi aquela coragem absurda, para você sair de 22 metros quadrados, com 4 pessoas, para ir para 200 metros quadrados, para 16 pessoas, tem que ter muita coragem. Aí quando eu fiz aquela estrutura, porque assim, no meu olho, na minha mente, eu já visualizava, no meu coração, eu sentia que ia dar certo, como é que ela seria linda. Tanto é que o arquiteto da minha empresa fui eu. Lógico que assim, eu não desenho em 3D, eu desenho no papel, pego as referências. Saiu da sua mente. Mas do jeito que eu disse, a projetista fez. E o pessoal até fica perguntando, quem foi que fez? Não foi eu. Arquiteto? Muito tempo sonhando, muito tempo estudando. E faltava mesmo a coragem de realizar. Sim. Então, quando os clientes viram aquela estrutura, quando os barbeiros viram aquela estrutura, disse, meu Deus, isso é em Petrolina. Aí eu comecei a ter muito currículos de barbeiro, de pessoas para trabalhar, aquela demanda grande de cliente procurando a gente fazendo um bom marketing. Então, para mim, o maior diferencial foi esse. Foi a coragem, foi ousar, realmente foi ousar, porque de 20 metros quadrados para 200 é 10 vezes maior. Você tem que ter uma coragem. E muitas vezes eu ficava pensando, eu acho que eu tô louco. E aí 10 vezes maior, o custo aumenta. Pronto, perfeito. A responsabilidade. E tem outra coisa que eu sempre falo, Gilberto, que é a partir do momento que a nossa vitrine também aumenta, a responsabilidade também aumenta. Muito. Então, assim, tem gente, infelizmente, tem pessoas que ficam ali só querendo ver um escorregadinho ali pra poder... Opa! E assim, uma coisa é falar do seu Josézinho ali da esquina que corta cabelo na casa dele. Outra coisa é o cara chegar numa barbearia daquela estrutura. Então a responsabilidade ela muito grande, ela, sem dúvida aumenta proporcionalmente, né? Grandes poderes requer grandes responsabilidades. Sim. Não é verdade isso? Aí você fala essa questão, aumentou, mas também aumenta as despesas, né? No dia da inauguração mesmo tem uns vídeos até hoje, né? Meu mentor passou por isso, que é o seu Elias, que pra mim é o maior barbeiro do mundo. É um cara sensacional. Incrível. Esse é o seu mentor? Ele é meu mentor. Pra mim é profissional. Só com ele eu tenho mais de 15 cursos. Graças a Deus. Foi muito difícil, mas hoje eu tenho até uma conversa com ele, às vezes. Tenho uma abertura um pouco pra falar com ele. Ele me reconhece quando vai nos eventos, porque ele realmente é famoso mesmo, ele é uma estrela. Eu já ouvi falar. O Elias, ele já foi em TV Globo, Record e tudo mais, cortou o cabelo de Leonel. Talvez a grande referência isso, no mercado. Leonel Messi mandou o avião ir buscar ele pra cortar o cabelo dele. Leonel Messi, cara. Que massa. Então, assim, é uma referência. E aí o Elias passou por isso, que quando ele era pequeno, que ele cresceu, no dia da inauguração, todo mundo falando, pô, você tá rico, olha que linda essa estrutura. E ele lá, pensando nos boletos, nas contas. Aí eu passei por isso, no dia da inauguração. Eu passei também. Então, aquele coquetel, a come e bebe, o pessoal dando parabéns. Eu tava feliz, mas preocupado ao mesmo tempo. Eu digo, meu Deus, dia 5 do mês vai ter aquele boleto pra me pagar daquele tamanho.
agora não é mais 2 carteiras fechadas, agora é 5. Meu Deus. A E os folha insumos, de 5. e o aluguel, e a conta de energia. Meu Deus, 10 ar-condicionado ligado o dia todo. Essa conta de energia vai vir quanto? Eu pensando Já lá no pensando. dia, eu botando um salgadinho na boca, bebendo e pensando, e os clientes falando comigo, eu, sabe? Então é aquela questão, né? O seu faturamento vai aumentar, vai, mas suas despesas também. Totalmente. Mas é aí que tá a diferença do empreendedor. É ele ser persistente. É uma grande diferencial que eu acho do ser humano, é ele ser persistente, cara. Não há nada mais comum do que talentoso fracassado. Infelizmente isso é uma verdade. Às vezes, pro cara ter muito talento, ele acha que qualquer hora vai dar certo, a hora que ele quiser fazer vai dar certo. E não, cara, muitas vezes não é assim. O sucesso, ele precisa bater nele. Sucesso é bonito só no nome, mas sucesso, ele é suado, é sofrido, é sangrado, derrama muitas lágrimas. Não é verdade? Quem tá de fora só enxerga o resultado. Justamente. Não Então, enxerga o percurso. que você perfeito, trilhou. perfeito. Só vive a promessa quem suporta o processo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, você tem que ter aquela persistência, você tem que ser persistente realmente, acreditar muito em Deus, no seu trabalho, sua dedicação, mas aquela persistência tem que ser maior do que seu talento, muitas vezes maior do que tudo, é a persistência, cara. Tem dia que você tá triste, mas você vai lá e faz o seu melhor, persiste. Teve um dia que não aconteceu tão bom, mas no dia você tá lá de novo, dando o seu melhor, é a persistência. E a vida do empreendedor, Gilberto, é isso. Perfeito. Né? A gente sai dessa zona de conforto, porque a gente não se conforma, a gente quer crescer. E não é só pelo dinheiro. Perfeito. Né? O empreendedor, aquele cara que os olhos brilham mesmo, é a alegria de poder estar gerando empregos, de poder estar abençoando, transbordando na vida de outras pessoas. Eu acho isso muito bacana e eu acho que empreender, muitas vezes eu costumo dizer que é um dom. Sabe, assim, você falou tudo aí. Começou com um pensamento, você destravou, né? E saiu do pensamento. Muita gente tem quantas ideias perfeitas, ideias que seriam assim, sucesso e o cara não executa. A ação, o ir, faz toda a diferença. Eu tenho um amigo meu que falou uma frase que pra mim marcou, sabe? Que disse o seguinte, Moisés, quando o mar se abriu, se você olhar lá na passagem, o mar se abriu quando ele colocou o pé. Ele não esperou o mar se abrir para ele ir. Nossa. Ele colocou o pé e o mar se abriu. Então, assim, houve a ação. Se eu só tiver a ideia, se eu só tiver o pensamento, pode ser a melhor ideia, mas se eu não tiver a ação, a execução, não funciona. E a sua história reflete bem isso. Você passou, se planejou, fez cursos, né? Escolheu talvez ali um dos momentos mais difíceis, porque em plena pandemia, eu fiquei imaginando aqui, você começa, poxa, a pandemia eu vou. Um mês depois tem que fechar. Cara, o que é que passou na tua cabeça depois quando fechar? Eu imagino que foi um turbilhão de coisas e aí começou a vir aquele, vai dar errado, aquela vozinha. Tô imaginando aqui, né? E depois você olhar pra trás hoje e dizer, poxa, eu venci. Cara, isso não tem preço, né? E nessa situação que você disse, nessa pandemia, fechado ali, você sendo pego ali pelaquela situação, você ansioso. E nisso tudo ainda minha esposa estava grávida, a gente estava perto de ter nosso primeiro filho. E aquela preocupação mais ainda, não é mais só eu e ela, agora tem uma pessoa que depende ainda mais de mim. Sabe aquele turbulão de emoção. Sei bem o que é isso. Aí eu já junto nessa frase, essa questão que você disse, empreender não é só pelo dinheiro, é um propósito. Isso. Eu vou lhe explicar por quê. Quando a gente saiu do 22 metros quadrados para 200 metros quadrados, eu paguei uma mentoria de 3 horas com o seu Elias. E na época eu tava investindo muito dinheiro, eu tava muito apertado realmente. E aí eu tinha pago, reservado o hotel, avião e tudo mais. Nisso meu filhinho ia fazer 1 ano, tava começando a andar e queria dar os primeiros passos. E ele tava pertinho de dar os primeiros passos, inicia a ter o que? A mentoria. Aí ficou naquele dilema. Eu disse pra minha esposa, até hoje eu lembro, à noite, eu disse, eu vou pra mentoria e Beto, o nome do meu filho é Gilberto Neto. E Beto vai dar os primeiros passos e eu vou perder. Quase certeza disso. Aí eu lá, eu fui com meu coração angustiado no avião, pensando nisso. Eu vou perder o primeiro passo do meu filho. Então, assim, é um preço alto que a gente paga. Isso. Aí cheguei lá na mentoria e tal, fiz a mentoria. Quando eu tô saindo da mentoria, eu recebo um vídeo da minha esposa.
Ele saindo da geladeira e indo pro sofá, dando uns passinhos. Caramba. Eu perdi os primeiros passos do meu filho, entendeu? Então, assim, dinheiro não vai pagar aquilo. Não vai. Dinheiro Então, nenhum. assim, até que ponto você tá disposto a pagar o preço, entendeu? Não é fácil. Então, isso é uma coisa que marca muito minha vida. Como também eu ia fazer os cursos que meu dinheiro acabava, e eu ficava ali tendo que comer pouquinho, tendo que realmente reduzir para cumprir meu propósito. Então, assim, é coisa que vai muito além do dinheiro. Você tem que estar firme ali no seu sonho, no seu propósito. E, mais uma vez, ser persistente. Porque se for só pelo dinheiro, não vai. Verdade. Gilberto, e planos de futuro? O que é que você imagina hoje? Você hoje está em um posicionamento bem superior ao que você imaginava. E a pergunta é, você já acha que já chegou no ponto ideal? Gilberto quer mais? Gilberto está satisfeito? Me conte aí essa... Pronto, essa questão, né? O que me fez chegar até aqui, Francisco, foi realmente essa questão de nunca estar acomodado, né? De nunca ficar mais naquela zona de conforto, né? Apropriado, confortável ali, aproveitando do seu bem-estar que você alcançou no momento, né? Eu sempre estou tentando ousar e ir além, né? E eu penso sim, eu não vou parar por aqui. Quando muitas pessoas pensam que eu já cheguei lá, eu falo para ela, não tô nem na metade. Eu tô planejando o próximo passo. Tô planejando o próximo passo. A gente não vai parar por aqui. A gente vai melhorar cada vez mais. Como pessoa, como profissional, como cuidado para nossos clientes, nossa equipe, entendeu? Não sou um ser humano perfeito, mas esse ano mesmo e ano que vem vou tirar para me desenvolver como pessoa. Aumentar meu poder de linguagem espiritual, de inteligência emocional para lidar com minha equipe. Que é extremamente importante. Muito importante. Requer isso. 28 pessoas, 28 cabecinhas. Cada um é um pensamento. Não é que ninguém é melhor que você ou pior, que a pessoa é ruim. É porque pensa diferente. Isso. E você tem que estar apropriado e adequado para conversar com aquela pessoa. São vários perfis comportamentais. Você tem que entender cada um para poder conversar. Tem parceiros que funcionam sob pressão, sobre metas. Tem aquele não, que precisa de um abraço, um acolhimento. Se você for pressionar, ele já não funciona, né? Justamente. Então, assim, eu pretendo melhorar demais a nossa estrutura ainda. Vamos melhorar, ela vai ficar ainda mais linda. Eu já vi que você tá mexendo, isso, né? Tô mexendo. Esses dias começou. Pronto. E você não tá mexendo em quê aqui, rapaz? A gente tá fazendo uma grande reforma lá. Ela vai ficar ainda mais moderna. Vai ficar muito mais acolhedora. Tanto para os clientes e principalmente para minha equipe. Meu foco é minha equipe. Eu cuido muito bem da minha equipe. Parabéns. Tento proporcionar algo a mais para eles proporcionar essa experiência a mais pro meu cliente. Perfeito. Essa colocação é perfeita porque é o segredo. Justamente. E melhorar ainda mais nossa estrutura, fazer ela crescer ainda mais, um posicionamento melhor ainda, né? E estudar muito. A gente tem que estudar. Porque o mercado do cabelo, ele se atualiza assim muito rápido. Sabe chegar aí a uns 700 metros quadrados. Uns 700, 800. Já pensou? Seria eu acredito. Bacana, né? Porque, bacana. Se Deus fez eu chegar até aqui... É verdade. Vai ser um mínimo detalhe para ele. E eu acredito e a gente vai se empenhar, se dedicar para isso. E né? assim, Gilberto, eu fico... Às vezes eu paro e penso também na minha trajetória. Por sinal, desculpa te interromper, linda, viu? Sua empresa, parabéns. Obrigado, muito bonito. obrigado. Eu não conhecia pessoalmente, tinha visto algumas questões na internet, mas vindo aqui pessoalmente é outra coisa. 3 andares, muito bonito, parabéns. Que bom. Então, isso é uma história... As histórias e as dificuldades são bem parecidas com as suas, por vir daquele perfil de que o contador também é aquele cara que trabalha ali sozinho, numa mesa cheia de papel, que não tem tempo para nada. E eu tinha essa referência também e a gente começou a enxergar também, saindo, buscando conteúdos lá fora, indo muito para São Paulo, fazendo mentorias. Também uma história bem parecida. E isso mostra que não existe uma receita de bolo independente do tipo de negócio, que você pode fazer o diferencial. Eu acho que acima de tudo tá o amor daquele menino lá de 2009 Perfeito. Que cortava o cabelo de graça porque gostava. Perfeito. Então quando você faz com vontade, quando você faz com amor, isso faz a diferença. Em segundo lugar, talvez a tua visão. A visão do empreendedor é diferente, ela já enxerga lá na frente.
que você chega aqui e acha bonito, mas o cara já não tá satisfeito, já tá pensando em outra coisa lá fé, na frente, não é isso? A fé, a percepção de ir além do seu olhar. Total. E aí, assim, eu costumo dizer o seguinte, que quando você... Eu acredito muito em lei do retorno, sabe? Com certeza. Então, acho que quando você faz o bem, quando você deseja, eu acredito muito também na força do pensamento e da palavra. Com certeza. Então, quando você trabalha nessa linha, eu acho que Deus abençoa. Não tem como. E aí, a gente, muitas vezes, a gente acha que demora, ou a gente não entende, mas o tempo é de Deus. Com certeza. Teve uma coisa que eu tive, não é que eu me fechei pra isso, mas eu tive que dar uma modada. Que eu sou um cara muito coração, sabe? E você sabe que o mundo do negócio ele é muito competitivo, às vezes ele pisa na pessoa, não importa. É competição o tempo todo, você sabe. Inteiro. Concorrência, mercado crescendo, né? E assim, e muitas vezes eu sou coração. E eu ainda continuo sendo. Lógico que eu tenho pessoas que eu escolho melhor a dedo e tudo mais, mas eu sou um cara que acredita muito nas pessoas. E às vezes isso atrapalha um pouco. Atrapalha. Eu digo porque eu também sou e às vezes assim... Perfeito. As pessoas às vezes confundem um pouco e aí acaba... Você sempre diz sim, sempre ajuda. Aí um momento você não pode ajudar, aí você não é mais ruim, aquela... né? Justamente, aí fica como ruim aquela situação. Mas a gente não pode deixar de dar nosso melhor para as pessoas. Mesmo se uma pessoa fez mal para você, se a pessoa se aproveitou de você. Lógico que você não vai ter mais a convivência com aquela pessoa. Mas toda o restante da sua equipe, seu cliente... Você não pode generalizar. Justamente, né? Eles merecem o seu melhor. Perfeito. Eu costumo dizer... Quem perde por se aproveitar de uma bondade minha... Eu não tô dizendo que eu sou perfeito. Não tô longe de ser perfeito. Sim. Mas eu sou um cara muito leal. Não sou falso. Se eu falar, a gente vai, vamos lá e vamos fazer acontecer. Se eu falar, não dá pra mim ir, não tem como. Eu sou muito sincero. Perfeito. Mas a partir do momento que eu digo, vamos fazer acontecer, a gente vamos lá e vamos fazer acontecer. Então, assim, a partir do momento que uma pessoa se aproveita dessas minhas atitudes, teoricamente uma bondade, não sou eu que perco. Eu vi uma metáfora na internet, um cara dando umas barras de ouro no meio da rua, e o pessoal fica assustado. Cara, que loucura, dando barra de ouro. Tem coisa errada aí, e né? quase ninguém perde. O que é que ele faz? Ele pega, agradece. Diz, obrigado, eu tava dando ouro pra você, algo precioso que eu tenho. E você não quer algo precioso que eu tô lhe dando, algo bom. Vou ficar pra mim, então. E vou dar pra outra pessoa. Pronto. Então, justamente é isso. Quando alguém se aproveita do seu jeito, do seu coração, quem perdeu foi aquela pessoa. Exatamente. Você vai pegar aquele ourinho que você tem e vai destinar pra outra pessoa e vai continuar. Perfeito. E a vida sempre vai ser assim, esses ciclos. Vai haver decepções, vai haver muito parcerias. Como eu costumo dizer, a vida é altos e baixos. É igual a batida de um coração. Se fosse linear, reta, significa que você tá morto, cara. Sua vida nunca vai ser boa pra sempre e nunca vai ser ruim pra sempre. Gostei dessa... Altos e baixos, altos e baixos. Isso é o que dá aquele borbulho na nossa barriga, aquele frio, que faz a nossa pele se arrepiar, o sangue ferver. Realmente é altos e baixos na nossa vida. Então no empreendedor também é isso, cara. É muito, às vezes, minha empresa esse mês foi muito bem, cara. No outro já não foi tão bem. Mas vamos lá, continuar. É altos e baixos. É isso que é a graça da vida. Infelizmente é essa. Se fosse tudo ali muito perfeitinho, não tem graça. Não teria graça nenhuma. É verdade. O que seria dos dias bons se a gente não sabesse o peso de um dia ruim? Verdade. Né? Verdade. Seria comum, né? Justamente, igual aquelas músicas que falam, né? Pós a chuva forte, a tempestade, o sol vai voltar a brilhar. O dia lindo vai surgir, né? É verdade. Gilberto, olha para aquela câmera ali, cara, e manda uma mensagem aí para as pessoas que estão pensando em empreender ou que já começaram a empreender, tem aquelas dificuldades, quem está pensando em desistir. Manda uma mensagem aí para essas pessoas. Eu vou fazer uma citação aqui de um cara que eu sou fã. Vou fazer também adaptado com minha fala, mas é buscando esse grande exemplo dele, que é um cara que eu admiro bastante, que é Ayrton Senna. Independente de quem você seja, no nível mais alto social ou mais baixo social da sua vida, faça tudo com muito amor, com muito carinho, que um dia, de alguma forma, você vai chegar lá. Pode ter certeza que Deus vai abençoar e você vai chegar lá. Poxa. Cara, eu quero lhe agradecer aí por ter aceitado o convite. Por ter
proporcionado aqui esse momento enriquecedor. Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, isso vai incentivar muita gente e dizer que para mim foi um prazer muito grande aqui estar nesse momento. E parabéns pela sua trajetória, pela sua empresa, cara. E eu tenho certeza que você não tá nem na metade ainda, que você vai crescer muito ainda pela sua competência, pela sua vontade, pela sua obediência a Deus, que a gente percebe que você é um cara, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado. Eu quero fazer um agradecimento a você, Francisco. Muito obrigado por essa oportunidade, é incrível. Cara, pra você ver como é as coisas de Deus, né? Podcast tal, aquela febre na internet, né? Mas são poucos que são de qualidade. Eu recentemente gravei um com a minha amiga Fernanda, até inclusive, obrigado, viu, Fernanda? Obrigado, foi o primeiro, né? Agora você tá sendo... E eu sempre quis, cara, gravar um podcast, você acredita? E em menos de 15 dias eu recebi esses 2 convites, aí, que foi o dela e o seu. Então, assim, pra mim é coisa de Deus, cara. É a lei da atração. O que você pensa, você vibra, o que você vibra, acontece. Seja positivo ou negativo. Por isso que tem que ter pensamento positivo. E eu acho que essa missão que a gente tem de transbordar na vida das pessoas. Justamente. Então, seja com no mínimo... Pode ser com a história, como está sendo aqui agora. Isso. Vai ajudar muita gente. Uma história, às vezes você pensa que sua história não é linda, não é uma história boa, mas às vezes pode ter certeza que tem uma pessoa que está se inspirando nela, que precisa que ela seja contada. Como eu me motivei, me inspirei vendo outras histórias, talvez a minha, a sua, de quem está aí atrás da câmera, pode inspirar muitas pessoas, né? Com certeza. Então eu agradeço você, agradeço minha família por estar aqui, minha esposa, meu filho, que é um motivo para mim lutar todo dia, dar o meu melhor, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu braço direito, minha irmã, minha gerente, meu pé, minha cabeça, meu tudo na minha empresa. E minha equipe, só tô aqui também por conta da minha equipe. Cada um da minha equipe, eu podia citar aqui o nome dos 28 que eu sei de qual é Salto Alto. Porque além da ser minha equipe, são seres humanos que eu gosto, que tá no meu dia a dia, que eu valorizo. Só cheguei aqui por conta de clientes, de conhecimento, mas por conta de vocês. Então vocês estão de parabéns, equipe da Gilberto Barbearia. Muito bem. É isso, gente. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo aí. E, mais uma vez, Gilberto, muito obrigado. Gratidão, Francisco.